Bom dia, queridos ouvintes. Dia 26 de fevereiro de 2026. São exatamente agora 6 da manhã. E no ar, Rádio Sintonia Viva, a frequência que abraça sua história e desperta a sua essência. Sem imagens, mas com toda a visão que a sua alma precisa. Eu sou Maiane e a partir de agora o meu som se encontra com o seu silêncio. Sintonize-se com você. Saia da superfície e mergulhe no que realmente importa. Está começando a hora do debate com Maiane, o seu confronto direto com a realidade na Rádio Sintonia Viva. Está começando agora mais um A Hora do Debate. Eu sou sua anfitriã e hoje o clima vai esquentar. Você já sentiu que por mais que trabalhe, a conta nunca fecha? Enquanto a riqueza mundial se concentra nas mãos de um grupo que cabe dentro de um ônibus. Pois é, hoje nós vamos falar sobre a polêmica proposta do imposto global sobre bilionários. Já chega chegando aqui nos comentários do YouTube e me conta, você acha que taxar os bilionários resolve a fome no mundo? Ou faz a economia travar? Digita aí que eu quero ler a opinião de todos vocês. Então vamos lá. Para a gente entender onde nós estamos em 2026, nós vamos precisar olhar para o que aconteceu entre 2024 e 2025. O Brasil, ao assumir a presidência do G20, colocou na mesa uma proposta que muitos consideravam impossível: a criação de um padrão mínimo global de tributação para bilionários. O ministro Fernando Haddad, na época, apoiado por economistas renomados, como o francês Gabriel Zucman, encomendou um estudo que virou o mundo do avesso. Eles argumentaram que se os bilionários não forem taxados de forma coordenada, eles simplesmente movem o dinheiro de um país para o outro, fugindo de qualquer responsabilidade social. E os números assustam, tá? A fonte vem da Oxfam e da FMI. Agora se segura na cadeira, porque os dados da Oxfam, lançado em Davos, na Suíça, são de cair o queixo. Em 2025, a riqueza total dos bilionários saltou 16%, chegando à marca histórica de 18,3 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, isso é mais do que o PIB de quase todos os países do mundo somados, exceto EUA e China. Pela primeira vez na história, o mundo ultrapassou a marca de 3 mil bilionários. Enquanto isso, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza pouco mudou desde 1990. Gente, presta atenção nisso aqui. No Brasil, apenas 66 bilionários detêm cerca de 253 bilhões de dólares. Isso mostra que a riqueza não está pingando para baixo, ela está se acumulando no topo. E aí, como é que funcionaria então a ideia, que o ministro propôs? A ideia ela foi apresentada ao G20, que seria um imposto anual de 2% sobre o patrimônio líquido, não só sobre a renda, mas sobre tudo que eles possuem: iates, jatos, ações e mansões. Isso geraria entre 200 e 250 bilhões de dólares por ano, tá? Esse valor ele é 5 vezes maior do que tudo o que os 10 maiores bancos do mundo investem hoje para combater a fome global. Você está assustada com isso? Você já sabia dessa informação? Me conta aqui nos comentários. E aí, quem pagaria? Seria apenas de cerca de 3 mil pessoas no planeta. Você que está me ouvindo, se não tem 1 bilhão de dólares na conta, não pagaria um centavo a mais. O grande vilão aqui é a regressividade. Hoje, um professor ou um dono de mercadinho paga proporcionalmente muito mais imposto que um bilionário.
E por que isso acontece? Porque o bilionário recebe dividendos que em muitos lugares são isentos, ou ele esconde o lucro em paraísos fiscais e offshores. Minha gente, a coisa é mais cabeluda do que a gente imaginava. Fácil não. E sem uma coordenação global, os países entram em uma corrida para o fundo, baixando impostos para atrair rico, enquanto os serviços públicos, como a saúde e a segurança que você usa, ficam sem verba. Olha que coisa, olha que causa isso. A gente tem que ficar por dentro das informações, tem que entender as coisas, não pode ficar dormindo no ponto. Então, presta atenção nesses números. 2% pode parecer pouco para você que ganha um salário mínimo ou um pouco mais, porque ele é o preço de um café perto do que eles têm, tá? E aí, eu quero que você me diga aqui nos comentários, se o Brasil arrecadasse a sua parte desse imposto, que daria mais ou menos 42 bilhões de reais por ano, onde esse dinheiro deveria ser aplicado primeiro? Na saúde, educação básica, redução de impostos para quem ganha menos? Me conta aqui porque eu quero ver a sua resposta. O que você pensa a respeito disso? Vamos entender os prós e contras disso tudo, tá? Os argumentos a favor dessa justiça fiscal seria a redução da desigualdade extrema, o financiamento de infraestrutura, saúde e combate às mudanças climáticas, tá? Alívio da carga tributária sobre o consumo que afeta os mais pobres. Pensa que se fosse aprovado, o quanto você teria que trabalhar um pouco menos, você pagaria um pouco menos de imposto, o seu dinheiro renderia muito mais, né? Você teria uma saúde de maior qualidade, poderia mexer nessa questão realmente aí da mudança climática, né? Para que não haja, né? Como teve lá no sul, aquela enchente, né? Que alagou praticamente tudo, porque esse dinheiro seria muito bem investido. Então, assim, pensa no quanto isso facilitaria um pouco a vida do brasileiro, o quanto isso poderia fazer com que você pudesse respirar um pouco mais, porque as coisas se tornariam um pouco mais fáceis, tá? Então pensa sobre isso. Vamos entender agora os argumentos contra que está ligado aí à eficiência econômica. Primeiro dele, fuga de capitais. Se um país ele acaba taxando muito, o bilionário ele leva esse dinheiro para outro lugar, para um outro país, tá? Porque ele não quer ser taxado, né? Acontece aí um desincentivo ao investimento. O medo de que isso reduza a criação de empregos e a inovação tecnológica. Por quê? Porque se o bilionário ele não está com o dinheiro dele naquele país, não tem investimento. Então, se não tem investimento, o que acontece? O país não anda, o país não evolui, tá? Dificuldade de implementação. Como é que vai avaliar o valor, por exemplo, de obras de arte que esse bilionário tem, de artes e de ações voláteis para cobrar o imposto? Então, assim, você entende que a gente fica na mão de poucos, né? De 3.000 pessoas. Por quê? Porque se a gente taxa, entra com a taxação, o que eles fazem? Tiram o dinheiro. E cada vez que faz isso, né, mexe no investimento que aquele país tem. Então, vamos supor que um bilionário tira o dinheiro que ele tem investido aqui e leva para um outro país. Então, é um rombo muito grande que causa para o país, né? Então, assim, é muito complicado a gente olhar para tudo isso e muitas vezes perceber que a gente não tem muito o que fazer. Agora me conta, o que você faria? Você correria esse risco? Você taxaria? Você não taxaria? O que você faria? Me conta aqui nos comentários. Agora, eu quero que vocês esqueçam por um minutinho os gráficos, tá? E vamos falar um pouco de gente, vamos falar de ética, de justiça. Muita gente vai confundir o que eu vou dizer com perseguição ao sucesso. Mas deixa eu ser bem clara, eu não tenho nada contra quem prospera. Pelo contrário, eu admiro a inteligência e o risco de quem empreende.
A inovação é o que muda o mundo. O mérito, ele deve sim ser premiado e celebrado. Mas sabe o que me tira o sono, meus queridos ouvintes? É a desproporção assintosa que chegamos em 2026. Imagina uma balança. De um lado, nós temos uma pessoa que em um segundo, enquanto você pisca os olhos, ganha mais dinheiro do que um trabalhador brasileiro médio vai ganhar em 30 anos de suor. Pensa nisso. Olha quanta injustiça. Do outro lado, nós temos esse mesmo trabalhador escolhendo se paga o plano de saúde ou se compra a carne da semana. Essa conta, ela simplesmente não fecha. E quando a conta não fecha na mesa das pessoas, a sociedade começa a rachar. O que nós estamos discutindo aqui não é roubar de quem tem, é perguntar quanto é o suficiente para uma vida digna e quanto é excesso que asfixia o restante do planeta. É sobre realmente pensar, tá? Sabe o que eu acho mais curioso nisso tudo? É a narrativa de que taxar 2% de quem tem bilhões vai quebrar a economia. Vamos pensar nisso com calma, tá? O que realmente quebra a economia é o que nós vivemos hoje. A classe média sendo esmagada, tá? Você que tem aí um pequeno comércio, você que é profissional liberal, você que é assalariado, você paga imposto na fonte, você paga imposto no consumo, você paga imposto para respirar. E enquanto isso, o supercapital gira em uma camada da estratosfera onde a gravidade fiscal não existe. Ele circula em paraísos fiscais, ele se esconde em holdings internacionais, ele flutua sem deixar um centavo de contribuição para a estrada por onde o caminhão dessa mesma empresa transporta os produtos. Olha isso. Ele não contribui para a segurança da rua onde a fábrica dele está instalada. É muita hipocrisia. Muita. É uma hipocrisia sem tamanho socializar os custos da infraestrutura, que somos nós que pagamos, e privatizar os lucros de forma tão extrema que eles perdem a função social. Gente, isso aqui não é capitalismo de livre mercado. É um sistema de extração onde a base, que somos nós, sustenta o topo que se recusa a olhar para baixo. É quase ou um pouco pior que uma monarquia. A diferença é que acaba sendo uma ideia, né, de uma democracia que na verdade não existe. Porque quem está no topo vai exatamente mandar e dominar nós que estamos embaixo. E nós não temos nada que fazer. O nosso governo precisa atuar de forma mais agressiva para que a gente não seja massacrado dessa forma. Então, assim, a gente fica muito de olho nos nossos políticos, porque nós votamos neles para que eles tenham o poder de fazer alguma coisa para nos ajudar. E se nós votamos neles e eles não fazem nada, a gente fica aqui, ó, à mercê, sem poder fazer muita coisa. Mas eu vou te falar que eu não sou ingênua, tá? Eu sei que o mundo ele não é um conto de fadas. Se o Brasil, em um movimento isolado e populista, decide taxar de qualquer jeito, sabe o que acontece? O dinheiro some. O capital hoje ele é digital. Ele viaja na velocidade de um clique. Um bilionário ele não precisa ficar em lugar nenhum, porque ele é um cidadão do mundo. É por isso que eu bato na tecla da proposta do G20. É uma questão de estratégia, de sobrevivência. Ou o mundo todo cria um piso ético de tributação, ou os países continuarão competindo entre si para ver quem cobra menos do rico, enquanto vão cobrar cada vez mais do pobre para fechar as contas públicas. É uma corrida para o fundo do poço. Nós, os cidadãos comuns, não temos para onde fugir. Nós não temos offshore.
Nós ficamos aqui carregando o piano e pagando a conta de um concerto que a gente não foi convidado para assistir. Por isso, a coordenação global não é uma utopia, é a única forma de evitar que os estados nacionais se tornem reféns de indivíduos que têm mais poder financeiro do que países inteiros. Gente, não é revanchismo, é manutenção, tá? E a minha conclusão final disso tudo para vocês é: pensem bem. Taxar os super ricos não é um ato de vingança, não é inveja, é manutenção de sistema. É como uma máquina que precisa de óleo para não fundir. Se você tira todo o óleo da base e joga só no topo, a máquina trava. Se a base da pirâmide colapsar de vez, se as pessoas não tiverem mais poder de compra, se a desigualdade gerar um caos social irreversível, não vai sobrar mercado consumidor para esses mesmos bilionários venderem seus produtos. Não vai haver estabilidade para ações deles subirem. Justiça fiscal em 2026 é uma questão de inteligência. É garantir que o progresso da humanidade não seja um privilégio de 3.000 pessoas, enquanto 8 bilhões assistem da calçada. Nós precisamos de um novo pacto social, onde o sucesso individual não seja construído sobre a ruína do coletivo. É sobrevivência, meus amigos. Ou a gente equilibra essa balança, ou ela vai equilibrar no pé de todo mundo. Bom, eu precisava trazer isso para vocês até para poder tirar, né, essa raiva, essa indignação do peito, tá? E aí eu te falo o seguinte: você que está aí me ouvindo no silêncio da sua casa, no fone de ouvido, no carro, como que isso ressoa em você? Porque em mim é indignação pura, né? Às vezes a gente se sente pequeno diante desses números. E assim, é de você olhar às vezes e ficar muito sem palavras, tá? Isso dá uma sensação de impotência. Olhar para esse mundo tão desigual. Respira, tá? Respira, porque olha, são coisas que a gente precisa saber. E é justamente por saber que o mundo externo é pesado que eu quero te convidar a olhar aí para o seu mundo interno. Se essa discussão ela te gerou angústia, ou se você sente que a sua vida pessoal também está nesse desequilíbrio, eu estou aqui. E nós estamos chegando no fim de mais uma hora do debate aqui na Sintonia Viva. O tempo voa quando a gente fala de coisas que realmente impactam a nossa vida, não é verdade? Então eu já quero agradecer imensamente a cada um de vocês que participou, que estão me ouvindo aqui no YouTube, tá? Essa troca aqui é o que mantém a nossa rádio viva. Se você chegou agora, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever, porque amanhã tem mais, tá? Agora, saindo um pouco do macro da economia do mundo e vindo para o seu mundo interno, eu sei que ouvir sobre essas crises, sobre a pressão do dia a dia, pode gerar, sim, muita ansiedade e incerteza sobre o futuro. Muitas vezes a gente se sente perdido nesse turbilhão de informações. E aí, se você sente que precisa de um momento para cuidar de si, para entender a sua própria história ou buscar clareza nos seus caminhos, eu quero te fazer um convite. Me manda um e-mail aqui no radiosintoniaviva@gmail.com, porque eu quero ouvir a sua história. O que te tira do sono hoje? Como é que você está lidando com as pressões desse 2026 tão acelerado? E para quem sente que precisa de um mapa, de uma luz sobre os próprios caminhos, eu ofereço sessões de terapia e leituras de tarô. Vamos entender o que as energias e a sua mente estão tentando te dizer, tá? Os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. O e-mail é radiosintoniaviva@gmail.com. Não hesite em me procurar. Eu sou a sua voz na Sintonia Viva. Fique em paz, cuide-se e até o nosso próximo debate. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima.